Aleluia. Amém, queridos. Quantos estão dispostos a totalmente se entregar à obra, o que o Senhor tem colocado em seus corações, ao que Ele tem confiado nas suas mãos? Às vezes nós estamos vivendo um tempo que a gente ainda não, no nosso intelecto, no nossa alma, no nosso intelecto, a nossa consciência, a gente não consegue entender direito que estação é essa. Mas eu quero que você perceba, né, nessa noite, qual é a estação que eu estou vivendo. Estamos em uma mesma sala agora, mas sabe que como indivíduos, nós estamos vivendo estações diferentes. Amém? E sabe que a sua estação é tão importante quanto a do seu irmão do lado, para Deus. Deus é um Deus que Ele ama as diferenças e Ele faz coisas diferentes, de formas diferentes nas nossas vidas. Não é assim? E por isso que eu sei que cada um de nós estamos vivendo estações diferentes. Mas elas são tão importantes para Deus. E Ele tem um interesse ainda maior na sua vida, para que você avance para outras etapas, para outras estações. Amém? Mas uma coisa é certa, em cada estação, nós podemos usufruir do fruto daquela estação própria. E você precisa usufruir do fruto desse tempo, da estação que você está vivendo. Amém? Mas sabe, queridos, que para vivermos uma vida assim, de submissão à palavra, entendendo os planos de Deus, entendendo o que Ele quer para as nossas vidas, em cada tempo, em cada momento, existe também princípios que a gente precisa fazer, cumprir. A palavra ela é muito clara quando ela está nos instruindo. A palavra não precisa mais de grandes revelações. Ela já é a vontade do Pai revelada para mim e para você. A palavra ela é simples, assim como Jesus, na sua passada aqui na terra, também foi simples. Ele não brilhava mais do que os outros quando eles estavam juntos. Ele passava despercebido pelo meio da multidão. Porque ele tinha uma postura, uma conduta simples. Amém? Então, nós precisamos também sermos simples como Jesus. Amém? Mas estarmos para entender o que ele tem de passo a passo, quais os próximos planos, o que ele tem como projeto nas nossas vidas, isso vai ser de forma individual. Mesmo sendo marido e mulher, mesmo sendo casal. Nós precisamos entender, perceber o que Ele quer para que eu e você façamos e para que isso termine efetuando ou afetando de um modo coletivo, quando se trata de família. Amém? Mas nós precisamos realmente nos encaixar dentro do plano, dentro do propósito, dentro do que Ele quer para aquele tempo. Amém, queridos? Aleluia. Mas eu queria hoje à noite, na verdade, trazer algo, um tema, se eu posso dizer, um tema para a nossa pregação de hoje à noite, para esse nosso estudo. Se vocês me permitem, eu quero dar um tema a essa ministração. Amém? Pode ser? Amém. Quantos estão dispostos para fazer isso? Sacrifícios de ações de graças. Amém. Amém? Esse é o nosso tema. Porque em tudo que Ele já fez nas nossas vidas, eu vou te dizer que a cada segundo, a cada momento, a cada amanhecer que eu e você acorda, nós temos motivos de sobra para ter e dar ações de graças. Amém, queridos? Não é somente quando algo no natural ou algo que nós estamos desejando tanto aconteça que você fica feliz e alegre. Obrigado, Senhor, porque isso chegou, porque manifestou, porque aconteceu, porque está aqui agora, porque os meus olhos naturais estão vendo. Não.
Amém? Ações de graças, ela é dada, oferecida como sacrifício a Deus, mesmo antes que a gente veja com os nossos olhos naturais. Amém? E a gente vai ver pela palavra, a gente vai andar alguns versículos aqui, tá bom? A gente vai fazer uma caminhadazinha pela palavra. E a gente vai ver que foi dessa forma, né? Jesus, ele sempre foi e será o nosso exemplo. Amém? E a gente vai ver pontos assim, sobre ações de graças. Mas antes da gente entrar exatamente sobre ações de graça, eu queria ler para vocês no dicionário o que é a palavra ingratidão. Tá bom? Vamos lá. O que é a palavra ingratidão? É desagradecimento, esquecimento dos benefícios recebidos. Aí você diz assim, eu não sou essa pessoa. Amém? Você e eu, nós não vamos nos esquecer dos benefícios recebidos. Amém? Porque uma pessoa ingrata, ela tem esse sentimento de desagradecimento, esquecimento dos benefícios recebidos. Então, essa pessoa não somos nós. Nós somos o inverso. Todos os dias temos motivos de sobra para dar ações de graças. Esse é um sacrifício nosso hoje. Jesus, ele fez o perfeito sacrifício. Amém? A parte mais pesada, a parte dolorosa, foi dele. Mas hoje, a parte mais fácil, leve, está conosco. Sacrifícios de ações de graças. Sacrifícios de louvor. E louvor não é somente quando está aqui na frente cantando. Amém, queridos? Louvor é uma vida de obediência, de adoração e submissão à palavra de Deus. Todos nós aqui somos ministros de louvor. Podemos não ser ministros de música, mas cada um aqui que nasceu de novo, esse é um verdadeiro adorador. Esse é um ministro de louvor. Amém? Então, diga aí para o seu irmão do lado. Você é um ministro de louvor. Aleluia! E a nossa vida é para adorar a Ele. É para render graças. É para ter esse sacrifício de ações de graças. Amém? Porque essa é a vida do crente. Essa é a nossa vida. Amém, queridos? E a gente vai abrir lá eu quero que você me segue agora lá em Salmos 50, por favor, o verso 14. Diz o seguinte: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E olha o 15. E clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Vai ter outro versículo que a gente vai ler, mas espera aí um pouquinho nesse. Olha o 15, disse o quê? Eu o livrarei e você me honrará. Nós sabemos que fé agrada a Deus. Amém? Fé agrada a Deus, mas ações de graças honra a Deus. Amém? Você quer somente agradar ou você quer agradar e honrar a Deus? Então, nós precisamos ter uma vida de fé, e fé está ligada, conectada com ações de graças. Amém? Porque quem dá ações de graças, ela tem fé. Porque ela ainda não está vendo coisas que vão acontecer, mas ela já está dando ações de graças. Então, automaticamente, vai estar conectado honrar a Deus e agradar a Deus. Fé agrada, mas ações de graças honra a Ele. Amém? Aleluia. Percebe que estão conectados, estão ligados, e isso é a nossa vida em Cristo. Amém? Nós somos esses que honra e que agrada ao nosso Pai. Amém. Aleluia. E olha o 23 ainda desse mesmo capítulo diz: quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me. Ele
falou no versículo 15 e ele está repetindo aqui no versículo 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Amém, queridos? Olha como é simples a palavra. Não é difícil. É só eu e você atentarmos para as instruções, para as sinalizações. Eu às vezes fico pensando na Bíblia como uma grande estrada, uma viagem muito grande que a gente está fazendo. E aquela BR, aquela estrada, ela está sinalizada. Para a gente saber, pare, vá com quilômetro tal, tem uma curva à direita, tem uma curva à esquerda, são muitas placas, né? Eu não dirijo, mas eu sei que tem muitas placas, eu não dirijo ainda, mas eu vou dirigir. E tem muitas placas, muitas sinalizações na estrada. E o motorista, ele precisa ficar atento, né? Tem uma curva à direita, tem uma à esquerda, tem uma... Né? Vá com tantos quilômetros, aumenta a velocidade, diminui. Então, existem as sinalizações. A Bíblia também, ela está sempre sinalizando para a gente. Na estrada, se a gente quer saber o que tem lá para frente, se o carro não continuar andando, a gente não vai saber o que tem depois da curva. Existe uma curva à direita, tantos metros, tem uma curva. Se você não chegar após aquela curva, você e eu nunca iremos saber o que tem depois dela. E como é o caminho. A gente não pode parar, estacionar aqui e ficar pensando. O que será que tem naquela próxima sinalização? O que será que tem depois daquela curva? Meu querido, se você e eu não atentarmos e não seguirmos a viagem, a direção, a sinalização daquela estrada, daquela BR, a gente nunca vai alcançar o que tem depois da curva. Nunca vamos chegar lá no ponto que tem que chegar. Amém? Amém. Então, há uma necessidade, assim como a gente faz, assim como nós somos mais movidos, existe mais uma facilidade de seguir, de obedecer coisas que estamos vendo, a Bíblia também, ela está dando instruções para as nossas vidas e nós precisamos ficar atentos para seguir as suas orientações. Amém? Para avançar naquilo que ele está mostrando. Porque Deus, ele não mostra todas as coisas já para a gente. É como a estrada. Vai mostrando e você vai chegando na curva e depois você vai dobrando para a direita, para a esquerda, para a instrução que ela vai passar depois. Amém? Então, Deus também trabalha nas nossas vidas dessa forma. Dando instrução, confiando coisas a você, mas também você e eu, nós precisamos tomar uma atitude. Ficar firme, ficar confiante, avançar naquilo, acreditar naquela instrução. E seguir. Amém? A palavra de Deus é uma instrução para a nossa vida. Aleluia. Vamos seguir agora lá para Salmos 103. Aleluia. Glória a Deus. Dê um glória a Deus aí. Glória a Deus. Amém. Eu gosto do povo falando. Aleluia. Salmos 103, o verso 1, diz: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não se esqueça nenhum de suas bênçãos, ou seus benefícios, não sei qual a sua versão, eu estou lendo na versão NVI. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Diga assim, todas as suas doenças. Que resgata a sua vida da sepultura, coroa de bondade e compaixão. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Amém? Ele cuida de nós em todo o tempo. Sabe, Deus, ele não só teve o interesse de fazer algo na nossa vida lá no princípio, quando ele criou o Jardim do Éden, quando ele criou o homem, quando ele fez toda a criação e ele simplesmente criou, fez e foi embora e deixou. Não, nós temos um Deus que é presente, um Deus que é real e que zela pelas nossas vidas até hoje. Amém?
Você pensa que Deus tinha um plano A e um plano B? Não, queridos. Deus é perfeito. Ele não tinha, esse plano não vai dar certo, então eu vou fazer um outro. Não! Desde o princípio, ele já sabia que Jesus viria. Amém? Para pagar esse alto preço. É tanto que o Velho Testamento, ele é uma sombra do Novo Testamento. Ele não é algo real. Sempre vai estar apontando para Jesus. O Velho Testamento, ele vai sempre estar apontando para Jesus, a nova aliança. Amém? Que hoje eu e você somos ministros de uma nova aliança. Amém? Você fica feliz com isso? Nós somos sim ministros de uma nova aliança. Amém? Por causa de quem? De Jesus. Pelo sacrifício que ele fez. Sacrifício de cruz, de morte, a parte mais pesada, dolorosa. Hoje os nossos sacrifícios são de louvor e de ações de graças. É mais leve. E muitas vezes a gente não está querendo fazer. Mas essa é a nossa condição. E eu vou te mostrar aqui que Jesus era um homem que andava em fé e ele transbordava em ações de graças. Ele transbordava de ações de graça. Aí você pode pensar assim, é porque ele era Jesus. Mas deixa eu te dizer, ele deixou toda a sua glória e ele veio como homem para se identificar comigo e com você. Amém. E ele cumpriu tudo como homem, no nosso nível. Para que eu e você fôssemos também lavados, trazidos de volta para Deus, resgatados para uma comunhão, para uma aliança. Amém? Ele veio no nosso nível, deixou toda a sua glória, mas veio do ventre de uma mulher. Ele não pecou, ele foi perfeito, mas ele cumpriu o plano que o Pai tinha. Para trazer quem? A humanidade de volta. Para trazer o povo em volta à comunhão com Deus. Porque você sabe que a comunhão, o relacionamento de Deus com o homem foi projeto desde o início. Se você atentar desde os primeiros livros da Bíblia até nos dias de hoje, você vai perceber que esse era o propósito original de Deus. Era ter comunhão com o homem, era ter um relacionamento, era estar na presença dele e o homem na presença de Deus. Você pensa que quando Deus criou no Velho Testamento a condição do tabernáculo era porque era um plano A de Deus? E depois ele mandou Jesus, era o plano B? Não! Aquilo ali fazia parte dos processos do plano final que era Jesus. Amém? O Velho Testamento apontando para a nova aliança. As coisas que aconteceram ali no tabernáculo, sendo processos para chegar a Jesus. Amém? Você vê como Deus é lindo? Como Ele é planejado, organizado e executor. Ele planejou desde o início o homem a ter comunhão. Gênesis diz que ele descia no fim da tarde para ter comunhão com o homem. E quando ele desceu e ele chamou, cadê Adão? Adão se escondia. Porque ele tinha pecado, desobedecido a Deus. O que Adão fez? Se escondeu de Deus. E hoje em dia também não muda muito não. Hoje, quando alguém peca ou faz alguma coisa errada, ela se distancia de Deus. Ela se esconde, ela não vai mais ter comunhão com ninguém. O sentimento da carne do homem. Mas Deus não desistiu do homem lá no jardim do Ele cumpriu princípios, ele cumpriu processos. Mas Deus não desistiu do
E veio aquela questão do tabernáculo. Veio todos aqueles passo a passo. A gente não vai falar no tabernáculo hoje, mas tem muita coisa rica para falar sobre isso. E que vai nos trazer a clareza ainda maior da pessoa de Jesus. Amém? Mas eu acredito que daqui para eu ir embora, a gente ainda vai tocar nisso, no tabernáculo. E, queridos, eu quero te mostrar aqui agora, como eu falei, que Jesus transbordava em ações de graças. Eu quero que você abra lá no livro de João. Aleluia. Dá um glória a Deus aí. Glória. Oh, aleluia. João capítulo 6, verso 11. Olha o que diz aqui. Todos abriram? Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Jesus, ele deu graças e ele foi abundante. E o que foi que aconteceu depois dessa oração? Abundância com os pães e com os peixes. Amém? Então Jesus, ele andava em fé e ele andava em abundância de graças, de ações de graças. Amém, queridos? Nós vemos isso, aqui está claro, no versículo 11 de João 6. Ele transbordava em ações de graças. Você vê, estudar direitinho a questão do passo a passo, do tempo que Jesus esteve com os discípulos, você sempre vai ver isso. Em outro momento, quando ele vai tirar Lázaro de lá, ele diz: Pai, graças te dou, porque tu sempre me ouves. Ações de graças, em todo o tempo, em toda situação. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá para o livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 4. Aleluia. 4, o verso 2. Dedique-se à oração. Estejam alerta e sejam, o quê? Agradecidos. Todo tempo a palavra está nos instruindo ou nos chamando para ações de graças, sacrifícios de ações de graça. Ele diz em todo tempo, sejam o quê? Dedique-se à oração, estejam o quê? Alertas. Em uma estrada, o motorista tem que ficar alerta para perceber, ver as sinalizações. Então traz isso aqui para a palavra. Ora, mas também estejam alertas. Amém? E sejam agradecidos. Ações de graças. Amém, queridos? Vê lá agora, segue mais um pouco em Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, o verso 6. Aleluia. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aleluia. Amém. Você percebe, dentro desses versículos, esses poucos versículos que a gente já leu aqui, ele sempre está nos chamando para uma vida de ações de graças. Ele está sempre nos chamando a ficarmos alertas para isso. Orar, confiar, acreditar, ter fé, mas não esquecer esse ingrediente também. Ações de graças. Amém? Oh, o Senhor é maravilhoso. Eu recordo que um tempo atrás aí, eu passei por uma situação que eu só teria a condição de ficar em todo o tempo nesse tipo de oração. Ações de graças. Porque no natural, nos meus olhos físicos, na situação, no relatório, era tudo o contrário do que a palavra dizia. Mas eu decidi a permanecer com isso aqui. Ações de graças. E sabe, queridos, você sabe que
ter uma vida de ações de graça, reconhecendo que o espiritual é mais real do que o que você está vendo, funciona na sua vida? Vai acontecer? Vai manifestar? Porque ações de graças é como uma chave que abre uma porta. Aleluia. E eu sou prova viva de que isso aconteceu. Eu sei que você também é. Eu sei que isso deve ter acontecido na sua vida. Amém? Mas houve um tempo que foi muito difícil na minha alma, nas informações, né? Em relatórios médicos. Início de casada, 2 anos depois de casada, recebo um relatório que eu não queria engravidar. E o meu grande sonho era ter 3 filhos. E a primeira barriga eu sabia que ia ser uma menina. E eu já tinha o nome dela. O nome judeu da rainha Esther. Minha filha chama-se hoje Radassa. E eu sabia porque eu sabia. Eu tinha essa convicção. Mas, depois de 2 anos de casada, precisei passar por uma intervenção cirúrgica. E depois dessa intervenção, a médica veio com esse relatório. Você nunca vai poder ser grávida ou ficar grávida. Eu chorei na hora. Minha alma gritou. Chorei, irmão. A gente tem uma alma, né? Nós somos espírito, né? Habitamos em um corpo, mas temos uma alma. E Deus se importa conosco nas 3 áreas. Espírito, alma e corpo. Amém? Tudo em conjunto. Deus trabalha nos 3. E Ele viu o quanto eu fiquei angustiada, triste. Mas eu não aceitava aquela situação. Mas atitudes de ações de graças vai abrir portas para você. Vai trazer a manifestação. Fé e ações de graças andam juntos. E eu recordo que naquele tempo eu comecei a dar graças quando vinham os sentimentos, os pensamentos. Eu via quase o que a médica tinha dito. E aí também o diabo se aproveitava das minhas emoções, dos meus sentimentos e dizia mais coisa ainda. E eu começava a dizer, Pai, eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado porque Radassa está chegando. Obrigado porque você conhece o meu ventre. Foi você que me criou. Eu declaro restauração, eu declaro cura. E queridos, 1 ano e 4 meses depois, confessando todos os dias. Eu ia para o banho, eu sentava na mesa, eu estava no banheiro, eu estava me trocando, eu estava me olhando no espelho, eu estava aqui, ó, com as mãos no meu ventre, declarando. E 1 ano e 4 meses depois dessa cirurgia, Radassa chegou. E quando eu liguei para a médica, ela não acreditava. Porque o relatório dela era outro. Eu liguei para ela, eu vou resumir mais aqui rapidamente, porque ainda tem outros versículos importantes que eu quero ler com vocês. E ela falou, cadê você? Você sumiu? Aí eu disse, doutora, mas eu estou voltando para te dar uma notícia. Ela disse, o que foi? Eu disse, eu estou grávida. Ela disse, eu não acredito. Eu sei o que eu fiz em você, menina. Eu lhe vi por dentro. Aí eu disse, doutora, eu sei o Deus que eu tenho crido. Por quê? Ela tirou meu ovário, minha trompa, um cisto desse lado direito e fez uma plástica do outro lado. E ela disse que o meu relatório era que eu não teria filho nunca. Tá certo? E eu tomei essa posição de ações de graças. E aí 1 ano e 4 meses engravida. Aí ela, mas você pode perder até o 4º mês. Eu descobri que ela já estava com 2 meses. E ela disse, você pode perder. Eu disse, não vou perder, doutora. Já chegou e vai ficar, vai permanecer. E aí só com um pedaço de ovário do lado esquerdo, uma trompa toda feita plástica, segundo ela, deformada. Mas Jesus transforma o que está deformado. E aí segurou Radassa, sim. Ela nasceu no tempo certo, 14 de dezembro. Era exatamente o período que a primeira ultrassom dizia, né? E aí ela nasceu à noite, mas nasceu no dia 14 de dezembro. E quem fez o parto não foi a minha médica, foi um outro médico. E aí ele veio com outro relatório no dia seguinte. Ainda quer ter filho? Eu disse, quero. Aí ele disse, adote. De novo? De novo? Cão, sai da minha frente. Ele disse, não, foi muito complicado o seu parto e tarará. E se a senhora quiser ter outro filho, adote. Aí eu comecei a chorar de novo. Quando ele saiu, eu digo, não, eu quero 3 filhos. E meu marido, não, tá bom, ele tem você, tem Radassa, porque foi meio complicado o parto.
E eu disse, não, eu quero mais filho. Quando Radassa fez 1 ano e meio, eu fiquei grávida. A minha médica não entendeu. Ela disse, eu não entendo. Eu não entendo. Mas quando Deus quer, né, Suene? Eu disse, doutora, quando Deus quer e a gente crê. Porque Deus sempre quer na nossa vida. Quantos concordam? Ele sempre está querendo manifestar ou trazer algo para a minha vida e para a sua. Mas eu e você temos parte também em uma aliança. Nós temos que crer e confiar. E dar ações de graças. Amém? Não é só jogar a responsabilidade para Deus. Mas nós temos também uma parte para fazer. E eu disse para ela, doutora, exatamente. Quando Deus quer e nós cremos. Acontece. E aí, chegou o meu segundo filho, Nicolas. E quando o Nicolas, para resumir aí, quando o Nicolas fez 2 anos, eu fiquei grávida do terceiro. E a médica, só acompanhando. Ela, meu Deus do céu. Né? E hoje, graças a Deus, eu estou com os meus 3 filhos, assim como eu sabia desde o início. Né? Não tive nenhuma outra mais complicação. Trabalhei do último filho, eu trabalhei até a quarta-feira, ele nasceu no sábado. Então, assim, foram passos tranquilos, graças a Deus. E hoje, Radassa já vai fazer 20 anos em dezembro. Nicolas fez 17 e Abner fez 14. Então, glória a Deus, são realmente presentes, né, do Pai nas nossas vidas, né? E a gente pode testemunhar que ações de graças funcionam. Amém? Funciona, não desista. Lembra que quando eu falei que ingratidão é desagradecimento e esquecimento, né, de benefícios. Mas ações de graças é reconhecer com o entendimento que a realidade espiritual em Deus é mais verdadeira que a realidade física. Olha, lembra do meu testemunho aí agora. Essa que percebemos pelos sentidos, né? Então, um coração agradecido, ele recebe o quê? Respostas de Deus, se não duvidar. Amém? Não duvidar, porque duvidar é o contrário de fé. Então, fé tem que estar junto com ações de graças. Amém? Então, não duvidar. Isso é fé em operação, juntamente com ações de graças. Vai trazer a mim e a você essa condição de um coração agradecido. Um coração agradecido, ele tem expectativas que vai receber algo, que algo vai manifestar. Não é assim? Você tem expectativas que algo vai acontecer, que vai se manifestar, se está em linha com a palavra, se é plano de Deus para você, queridos, não teme, não volta atrás, não retroceda, não queira menos do que isso, do que a palavra está te dizendo. Fique nessa condição, nessa posição de fé, de ações de graças, porque vai manifestar. Gere expectativas. Gere expectativas, porque Deus também, Ele tem expectativas de receber ações de graças. E eu te provo isso pela palavra. Deus também tem expectativas de receber as nossas ações de graças. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia. E eu quero que você abra em Lucas, por favor. Tomás, vê aí o tempo, viu? Faz um sinal aí para mim, porque eu estou empolgada aqui. Aleluia. Lucas 17, o verso 15. Eu sei que vocês conhecem bem esse trecho que diz assim: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Esse texto aqui fala dos 10 leprosos. Amém? Foi dada uma instrução que eles fossem, porque eles seriam curados no caminho. E aquele que foi no caminho, quando ele percebeu que estava curado, ele fez o quê? Ele voltou para louvar a Deus em alta voz. E isso é ações de graças. Ele voltou para agradecer. E olha o que ele fez e o que Jesus falou. Ele prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Mas olha o que Jesus fala no versículo 17. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Ele tem expectativas também de receber as nossas ações de graças.
Amém? Nós temos expectativas de receber o que estamos querendo através das ações de graças, mas Deus também tem expectativas de receber as nossas ações de graças. Amém? Onde estão os 9? Só um voltou. Aleluia. Eu não quero ser um dos 9, nem você. Eu quero ser aquele que percebeu. Se ele percebeu, então ele estava o quê? Atento. O versículo que lemos agora há pouco disse o quê? Estejam atentos. Então esse que percebeu que estava curado, ele foi atento. E ele fez o quê? Ações de graças. Ele voltou aos pés de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Então percebe que ações de graças também está conectada no coração de Deus. E Ele tem essas expectativas. Ele quer fazer nas nossas vidas, mas Ele também quer receber as ações de graças. Porque a própria palavra diz aqui que ações de graças, ela honra a Deus. Ele diz, aquele que oferece sacrifícios de ações de graça, esse me honra. Amém? E Deus está com expectativas de receber honra nossa. Eu quero honrar o meu pai. Eu quero agradar a ele, tendo uma vida de fé, mas eu quero honrar o meu pai. Sabendo ter uma vida constante de ações de graças. Amém, queridos? Aleluia. E tem mais. Deixa eu te dizer que uma vida de ações de graças, ela vai te trazer sempre cheio do Espírito. Uma vida de ações de graças, não somente vai te fazer cheio do Espírito, mas ela vai te fortalecer. Amém? Amém? Ações de graças não é somente com interesse de receber algo da parte do Senhor. Não é somente com interesse de que aquele seu desejo seja manifesto. Ações de graças, ela tem que ter um bom sentimento no nosso coração. Quantos concordam? O primeiro é esse, saber que as ações de graças vão estar honrando ao nosso Pai. Mas que automaticamente as ações de graças, elas vão nos trazer uma vida cheia do Espírito e nos fortalecer. Amém. Aleluia! Nos fortalece uma vida de ações de graças. E eu quero que você abra lá em Efésios, que a gente vai estar caminhando aqui agora para o nosso encerramento. Efésios capítulo 5. Aleluia! Glória a Deus! Efésios 5, o verso 18. Aleluia. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração a quem? Ao Senhor. E olha o 20, dando graças, diga assim, constantemente. A quem? A Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ficar cheios do Espírito, tendo uma constância de ações de graças a quem? A Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Amém? Aquele que tem expectativas nas nossas vidas. Amém, queridos? E olha lá em Romanos, agora eu quero que você veja, volta um pouco. Romanos capítulo 4. Aleluia. Segura aí, viu? Segura o que a gente ouviu agora. Romanos capítulo 4. O verso 18 também. 4, 18. Ok. Diz: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. E olha o 19. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. O 20. Mesmo assim,
não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido na sua fé e deu o quê? Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Ele não olhou a condição, ele não olhou o natural, ele tinha tudo para ver, porque era verdade. Ele já estava com 100 anos, o ventre da sua esposa já estava bem, amortecido, estava sem condição, queridos. Mas ele não duvidou de quê? Da promessa. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, independente do que eu estou vendo, independente do que eu estou tocando, eu não vou desistir e eu vou me fortalecer em fé e em ações de graças. Então, vê que ações de graças não somente vai te deixar cheio do Espírito, mas vai te deixar fortalecido para receber a promessa. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Então, não duvida do que ele já fez para você, do que ele falou no seu coração. Não duvide. Creia. Vá contra a esperança, pega a esperança em crer. E não, eu decido crer. Eu não vou desistir do que ele tem falado. Se foi assim com Abraão, se foi assim com Sara, pode ser com você. Por quê? Nós estamos em uma aliança superior, queridos. Abraão estava na velha aliança. Mas nós hoje estamos em uma aliança superior, com superiores promessas. Aleluia! São superiores promessas. Sabe, não é pouco, não é só até aqui que Deus tem para você. Ele tem muito mais. Ele tem muito mais. O nosso Deus é um Deus abundante. Jesus transbordava em ações de graças. Nós podemos transbordar. Amém? Nós podemos transbordar e nós podemos ficar firmes, sendo o quê? Cheios do Espírito, rendendo graças, sendo fortalecido, e vai acontecer, porque aquele que prometeu é fiel. O que ele prometeu aqui para o povo de Castanhal vai se cumprir, é fiel, já é uma realidade, mesmo que os seus olhos naturais não estejam vendo, mas já é uma realidade. Ele tem uma grande obra para fazer aqui em Castanhal. E sabe o que ele quer? Só o seu coração. Ele quer um coração que seja inclinado à sua palavra, à sua obediência. Porque a própria palavra diz que o coração do rei, estando nas suas mãos, para tudo quanto ele quiser, vai se inclinar. E se o seu coração está nas mãos do rei, do nosso Criador, para tudo quanto ele quiser, você vai se inclinar, você vai obedecer, e vai acontecer, queridos, vai acontecer. Uma grande obra, uma grande igreja aqui em Castanhal, mais pessoas chegando, mais pessoas avançando, e o reino de Deus alcançando todo o Pará, todo o norte. Isso não é impossível, isso é propósito de Deus. Que a sua palavra seja propagada, que povos sejam alcançados, amém? Que o seu amor seja conhecido em todos os lugares, em todas as pessoas. Isso é plano original de Deus e vai acontecer. Mas para que isso aconteça, eu e você devemos estar na condição de como nós temos visto aqui. Condição de adorador. Condição de ações de graça. Não se desconectando de uma vida de fé. Andando em perseverança, andando em ações de graça, querido. Sendo cheios do Espírito, sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Só de uma comunhão, só em estar em intimidade com Deus. Isso vai acrescentar muito nas nossas vidas. Ministerial, pessoal, financeira, familiar. Amém, queridos? Então, essa é a condição que Deus quer e espera de mim e de você. Amém? Ele é um Deus grande. Então, pensa grande. O nosso Pai, Ele é muito grande. E Ele tem muitas coisas para fazer nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Glória a Deus.